Saudação de paz em Cristo Jesus. Muito bom ter você aqui de novo. Quem te fala nesse exato momento, uma vez mais, é o pastor José Silva. Sou grato a Deus pela tua vinda, por mais você ter clicado neste canal. Já aproveita que você está aí, você dê um super like aí, comente neste vídeo, compartilhe com os teus amigos, que Deus certamente Ele vai bradar na tua vida. Estamos diretamente da sede da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Semeando Avivamento no Fragoso, onde daqui a pouco nós vamos ter um estudo aprofundado do texto na Palavra de Deus. Amém? São exatamente 5 horas e 10 minutos e 0 segundo e contando. Viemos aqui hoje, na tarde deste dia, para falar com você, homem de Deus, você, mulher de Deus, pregador do Evangelho, aprender um pouco mais da Palavra de Deus, se aprofundar um pouco mais na Palavra de Deus. E hoje nós temos um assunto aqui muito polêmico. Nós temos aqui um assunto que é muito perguntado pelos nossos irmãos em Cristo Jesus. Apostasia. O que é apostasia? Onde atua a apostasia? Como vencer a apostasia? Nesse exato momento, nós vamos estar aqui comentando com você sobre o significado da palavra apostasia, onde identificar o contexto bíblico que fala a respeito da apostasia. Por isso, desde já prepara uma caneta, prepara um caderno, porque nós vamos entrar no contexto bíblico, porque tudo que o pastor José Silva ele fala desse altar, ele quer que seja registrado. Nós temos base bíblica para poder te instruir dentro da palavra de Deus. Então nós vamos estar aprendendo aqui o que é apostasia, definição de apostasia, onde encontrar a palavra apostasia na Bíblia e o principal, querido, como vencer a apostasia, que é o tema desta aula, desse ensino de agora. Amém, querido? Então, primeiramente, no dicionário Aurélio, o que é a palavra apostasia? Vamos lá. A palavra apostasia é renunciar. Renúncia de uma religião ou crença. Então tu vai observar que a apostasia ela está voltada em você renunciar, você abandonar, você deixar de seguir, uma crença ou uma religião. E a apostasia, ela vai um pouquinho mais além, quando diz ato de renunciar doutrinas ou teorias e etc. Nós vamos observar que esse ato de renunciar, você não está somente voltado para o meio evangélico, mas a apostasia, ela também está voltada para as coisas materiais. Onde o pastor José Silva ele aplica a apostasia? Quando eu renuncio o café que eu gosto de tomar, quando eu renuncio o carro que eu gosto de dirigir. Então, na ótica do homem, eu estou renunciando, estou me apostatando, daquilo que tem me prendido. Mas dentro do contexto, nós vamos entender o que é apostasia bíblica, dentro do contexto bíblico, a visão da Bíblia, como a Bíblia define a palavra apostasia e como a Bíblia nos ensina a se afastar da apostasia, a não se corromper na apostasia. Em breve nós vamos estar fazendo um outro vídeo, se você quiser assistir esse vídeo, vamos estar falando sobre, além da apostasia, nós vamos estar aqui te explicando outras situações. Então você comente aí, entendeu? Nos comentários, no final deste vídeo, comente aí nos comentários, curta bastante este vídeo, porque você fazendo isso vai mostrar para o YouTube que você está gostando do conteúdo do pastor José Silva. E isso vai nos manter mais um tempo aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor, aprendendo e ensinando a você em nome de Jesus. Então, queridos, vamos lá. Como nós já conseguimos entender que a apostasia é renunciar, é renúncio da religião ou crença, então nós vamos estudar aqui a apostasia no Evangelho, no meio Evangelho. Como a igreja tem enfrentado a apostasia no meio Evangelho. Você já sabe a estratégia para você enfrentar a apostasia no meio Evangelho? Se você não sabe a estratégia hoje, se você ficar comigo aqui até o final deste vídeo, o pastor José Silva vai te dar 3 bases principais que você precisa para enfrentar a apostasia da tua igreja. Você líder, você homem de Deus, você mulher de Deus, você pregador do Evangelho. Então vem comigo e nós vamos à luz da palavra. Se a apostasia no dicionário, ela é o ato de você
renunciar ou crença. Então, o que é apostasia à luz da Bíblia? Vamos lá. À luz da Bíblia, o que a Bíblia fala sobre apostasia? Apostasia é em negação, o abandono da fé. Vamos lá comigo aqui no contexto bíblico. 1 Timóteo, capítulo de número 4, o contexto ele vai falar sobre isso. Vamos acompanhar aqui. 1 Timóteo 4, versículo 1. 1 Timóteo 4, versículo 1. O que Paulo ele fala acerca da apostasia? 1 Timóteo, abre aí a Bíblia aí, amém? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 17 e 18, que diz assim: além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre as quais se influem Hermeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asservando-se que a ressurreição já se realizou. Então, porventido a fé em alguns. Paulo aqui ele vem falando sobre as falsas doutrinas. Ele vem dizendo para o povo de 2 Timóteo que eles tinham se afastado da fé. Então nós vamos observar que o primeiro contexto que te chama a atenção dentro desta passagem, em 1 Timóteo, é o que Paulo vem citando aqui, né? Então no capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim, ó, veja bem, o que Paulo vem dizendo aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: conjuro-te perante Deus Cristo, Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Ok? Então Paulo aqui ele vem apresentando uma apostasia, onde o povo ele vem se apartando, se afastando da fé. Se nós observarmos o capítulo 4, primeiro, o que o contexto vai dizer? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha o que Paulo ele vem dizendo. Que chegaria um tempo em que as pessoas se apostatariam da fé com espíritos de demônios e pessoas com espírito de engano dentro das igrejas. Então tem pessoas que estão dentro do corpo eclesiástico, dentro do corpo da igreja, e está apostatado da fé. Se apostata da fé. E Paulo aqui ele vem frisando isso no seu capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, então tu vai observar que é uma coisa que vai acontecendo nos últimos tempos, porque nós já estamos vivendo os últimos tempos. Nós estamos vivendo o período em que as pessoas têm se apostatado da fé. Se você continuar assistindo esse conteúdo, depois eu vou estar ensinando aqui sobre a decadência, tempo de apostasia. Tem pessoas que estão decadentes, estão apostatadas da fé. Isso será um assunto para o próximo conteúdo. Então tu vai observar que Paulo vem chamando a atenção do povo a fazer o quê? Chegará o tempo em que pessoas se apostatarão da fé, com espíritos de engano dentro das igrejas, pregando espíritos de engano dentro das igrejas. E Paulo ele vai nos dar estratégia para vencer sobre isso. Se você continuar acompanhando o contexto bíblico, vamos lá. No livro de 2 Timóteo, agora 2 Timóteo, no seu capítulo de número 2, 2 Timóteo, capítulo de número 2, olha o que Paulo vai dizer aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 2. É o que nós chamamos logo no início aqui, mas vamos ler de novo. Capítulo 2, versículo 17 e 18. Olha o que Paulo vem dizendo. Além disso, linguagens deles corrói como câncer. Então a linguagem corrói como câncer. Isso aqui é a exegética do texto, exegética bíblica. A linguagem que é proferida por esses enganadores, apostatados que estão dentro da igreja, vem corroendo, olha só. Ó, além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto.
Estes desviram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, que eles usam de artimanhas, de estratégias, para poder dizer que está tranquilo, está favorável, a ressurreição já foi. Como Jesus morreu, você está livre dos seus pecados. Ele está levando você a se apostatar da fé. Levando você a se apostatar da fé. E Paulo ele vem estressando isso no contexto bíblico. Aqui é você identificando, estamos aqui identificando agora a apostasia do contexto bíblico. E Paulo ele vai mais além. Vem comigo. Em 2 Tessalonicenses, Paulo fala também sobre a apostasia. Vem comigo. 2 Tessalonicenses, no seu capítulo de número 2, olha que coisa linda. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 13. Olha o que Paulo está dizendo. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus. Por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde os princípios da salvação. E ele vai mais além. Pela santificação do Espírito e fé na verdade que é a palavra. Então Paulo agora, ao mesmo tempo que ele vem mostrando, vem identificando aqueles que estão apostatados dentro da igreja, aqueles que estão dizendo que estão do Senhor, quando na verdade não estão apostatados dentro do templo, Paulo vem dizendo, mas eu louvo a Deus por alguns irmãos que têm sido escolhidos por Deus. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus. Agradecemos a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu. Então, a primeira estratégia para você vencer a apostasia dentro das igrejas é você ser escolhido. Deus te escolheu. Deus, ele te chamou. E nós vamos falar sobre chamada aqui ainda nesse contexto. Então, Paulo ele vem dizendo isso. Desde os princípios para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade que é a palavra. O que é que Paulo vem expressando? Ação de graças à exortação. Porque Deus ele só corrige aquele a quem ele ama. Então Paulo vem deixando isso bem claro no contexto bíblico, que o segredo para você vencer, em meio à apostasia, em meio às situações de apostatação, você deve dar graças ao Senhor, porque Deus ele te escolheu. Ou seja, Deus ele tem te guardado no período que o diabo tem se levantado contra a tua vida. Aí, com base no contexto bíblico, o que é apostasia? Olha o que o contexto vai dizer. Apostasia significa ação de renegar algo manualmente relacionado a renunciar de uma religião ou fé religiosa. Então, olha que a Bíblia, como ela já vem trazendo para a nossa alusão, o verdadeiro significado à luz da Bíblia de apostatação. É você se afastar da fé. É você se afastar de Cristo Jesus. E Deus vem te dando estratégia para você vencer essas coisas. Acompanhe o contexto. Refiro no afastamento. Refiro no afastamento total e demedivado de algumas coisas como doutrinas, ideologia, etc. Então a apostasia ela não está somente corroendo dentro das igrejas, mas ela também está corroendo fora das igrejas. Ela vem trazendo uma ideologia, ela vem pregando um evangelho falcioso, o evangelho de engano, o evangelho de mentira. E Deus está dizendo para mim e para você na tarde desse dia, não vos deixeis levar por pessoas apostatadas, fortalecei-vos no Senhor, que é a força da tua justiça. Aí vem para o contexto. Revelo que pela sobre ideologia, etc. Então, quando nós vamos ver essa ideologia, porque nós vamos saber que tudo está envolvido dentro desse contexto. Mas aí o pastor José Silva te pergunta à luz da Bíblia. Eu gostaria que você agora pegasse o teu caderno e entendesse o que eu vou falar com você aqui.
Como vencer a apostasia dentro da igreja? Como tu deve vencer a apostasia dentro da igreja? Como tu deve vencer esses falsificadores do evangelho? Como você deve ultrapassar esse limite de apostatação e entrar em um período de santificação, um período de renovação? Olha o contexto, vamos lá. Primeiro ponto que eu pedi que você preste atenção para você poder se apostatar, para você poder, como vencer essa apostasia bíblica, é isso aqui, ó. Primeiro ponto. Chamados. Descubra treinamentos para o seu chamado. Chamado. Quem tem chamada está livre da apostasia. Quando você descobre o teu chamado dentro do evangelho e procura recursos que te levam a pregar Cristo como único e suficiente Salvador, é você se livrar da apostasia. Você se livra da apostasia do seu chamado. Procure pessoas, recursos que possam te ajudar a você crescer no teu chamado. Talvez Deus te chamou para algo muito grande e você não sabe como fazer. Então a primeira estratégia é chamado. Descubra treinamentos para seu chamado. Ou encontre informações para o chamado. Porque quem é chamado para fazer a obra de Deus, ele vai viver da obra de Deus. O que é chamado para fazer a obra de Deus, ele vai pregar o evangelho de Cristo. O que é chamado para fazer a obra de Deus, ele vai anunciar o evangelho de salvação, o evangelho de libertação, de transformação, de cura. Porque são pessoas que têm chamados para poder pregar o ide a toda criatura. Então descubra teu chamado, procure ajuda para o teu chamado, que você vai crescer dentro do teu ministério livre da apostasia. Segundo ponto que você precisa para poder crescer: compartilhe o evangelho de Deus. Coisa que pessoas não têm feito. Eles não têm compartilhado o evangelho, têm pegado o evangelho só para si. Então compartilhe o evangelho de Deus. Anuncie para alguém que você ama Cristo, que Jesus Cristo salva, cura e liberta. Compartilhe os vídeos do pastor José Silva, pregador e conferencista, que é uma forma de você anunciar o evangelho de salvação para aqueles que tu está percebendo que está se apostatando da fé. Anuncie que Jesus Cristo salva, cura e liberta. Pessoas perdem tempo postando a sua vida cotidiana. Pessoas perdem tempo postando sua vidazinha normal, física. Mas compartilhe as coisas de Deus. Compartilhe uma palavra de avivamento. Compartilhe uma revelação, uma renovação, um milagre de Deus na tua vida. Ou se não, faça que nem o pastor José Silva. Abra uma plataforma no YouTube e anuncie o evangelho de salvação. E compartilhe com todas as pessoas que precisam conhecer Cristo como único e suficiente Salvador. Então a segunda estratégia para você vencer a apostasia é você compartilhar que Jesus Cristo salva, cura e liberta. É você compartilhar que Ele tem vida e vida com abundância para a tua vida. Terceiro ponto, anote aí no teu caderno, eu quero saber isso aí. Terceiro ponto, seja voluntário, sirva, descubra oportunidades de servir na obra do Senhor. Né? Quantas pessoas estão no meio evangélico, que ainda não descobriram a tua chamada, ainda não se envolveram com as coisas de Deus, né? Estão ali só cumprindo horário, estão ali só para o pastor não puxar a orelha, não pegar no teu pé, né, irmãos? Então vamos começar a ajudar na obra de Deus. Deus ama aquele que dá com alegria. Quando você se dá de si para o Senhor, Deus ele te recompensa. E você supera essa apostasia bíblica. Você supera essa apostasia. Quando você se entrega diante do Senhor, chega no teu ministério, chega na tua igreja, chega na tua pastora, chega no teu pastor e fala: pastor, eu quero fazer mais pela obra. Eu quero buscar mais da presença do Senhor. Eu quero ir ao monte. Eu quero me envolver nas coisas de Deus. Por quê? Se o pastor perguntar por que eu quero vencer a apostasia. Queremos vencer. Você tem que determinar que você vai vencer essa apostasia. Você não vai se afastar da fé, porque é a doutrina e a fé, é a palavra. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera. Então, não se deixe, levante um crânio necrupuloso e violento. Interaja no teu ministério.
Tem igreja que está cheia, está repleta, mas ninguém faz nada, ninguém se manifesta, ninguém ajuda no desenvolvimento do ministério. A igreja é uma engrenagem, um ajudando o outro, um se envolvendo, fazendo uma coisa aqui, outra coisa ali. Para quê? Para que o evangelho do Senhor ele seja pregado a toda criatura. Ajude o teu pastor, ajude a sua pastora, se envolva nas orações pelas madrugadas, se envolva nos correntes de oração, se envolva na pregação da palavra, entre em estudos que te aprimore o seu conhecimento, o seu crescimento em graça e em conhecimento da palavra. Então, se você anotou esses 3 pontos aí, eu vou repetir para você poder gravar. O primeiro ponto, conheça o teu chamado. O segundo ponto, compartilhe as coisas de Deus. Terceiro ponto, seja voluntário na obra de Deus. E você certamente vai afastar a apostasia, você vai vencer a apostasia. Por quê? Porque você está alicerçado na palavra de Deus. Meu querido, minha querida, amado ouvinte da palavra de Deus, se você ficou comigo até o final neste vídeo, é porque de fato, verídico e redundante, você tem o desejo, a necessidade de vencer, de ter estratégia para vencer a apostasia e não se apartar da fé em Cristo Jesus. Sou grato a Deus pela tua vida. Então, querido, medite nesta palavra, entre neste conteúdo, 3 bases bíblicas que você precisa para você ficar alicerçado dentro da palavra. A primeira base bíblica está em 1 Timóteo, no seu capítulo de número 4, versículo de número 1. A segunda base bíblica que eu te dou para o seu crescimento ministerial na obra do Senhor e vencer a apostasia está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de 17 e versículo 18. Não esqueça também de marcar na tua Bíblia 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 13. Pegue esses 3 passos que te levem para vencer a apostasia. Conheça teu chamado, compartilhe o evangelho de Cristo, seja voluntário na obra de Deus. E você vai ver que o diabo, ele fugirá de vós. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Se você gostou desse conteúdo, assista ao próximo conteúdo. Não deixe de curtir, curta, se inscreva no nosso canal no YouTube, compartilhe esse vídeo, comente nos comentários o que é que você gostou, o que é que você não entendeu, que vamos te atender de muito bom grado e de muito amor. Então, que Deus possa ministrar melhor a palavra no teu coração. Bom culto, bom estudo, graça e paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre o teu rosto a luz e tenha misericórdia de ti e te guarde.